Meus irmãos, amigos, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui com você sobre um tema, sobre um assunto que causa muita preocupação, muita dúvida nas pessoas, quanto à morte. A pessoa, quando morre um ente querido, uma pessoa amiga, um irmão, um conhecido, um parente, o que acontece com essa pessoa, após a morte? Essa pessoa ela fica lembrando da gente, fica sofrendo porque deixou a gente aqui nesse mundo, Ela fica preocupada com a gente, ela fica chorando lá porque deixou a gente aqui nesse mundo, Então nós vamos fazer uma reflexão na Bíblia, o que acontece com essa pessoa, Porque nós que ficamos aqui, é uma perda muito grande, É um sofrimento muito grande. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, um ente querido, é como se amputasse um pedaço do nosso corpo, É muito dolorido. Mas com essa pessoa, será que acontece a mesma pessoa? As mesmas preocupações da gente que fica vivo, que estamos vivos, é a mesma preocupação dessa pessoa que morreu? Vamos ver aqui na Bíblia, vamos fazer uma reflexão, uma breve reflexão, o que acontece, nesse caso. Vamos ler em Eclesiastes capítulo 9, versículos de 4 a 7, diz assim: Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo desse sol. Então aqui a Bíblia está dizendo de uma pessoa que morreu, Ela foi embora desse mundo, ela viajou desse mundo. E a Bíblia está dizendo, respondendo às minhas perguntas, Essa pessoa fica lá chorando, ela está preocupada com nós que estamos aqui, tem o mesmo sentimento que nós, de perda que nem ela. E a Bíblia está dizendo aqui que não, A Bíblia diz aqui, olha, que porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós que estamos vivos, nós sabemos que vamos morrer. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. A Bíblia está dizendo que a pessoa que morre, a sua memória, ela ficou entregue ao esquecimento. É aquilo que acontece quando alguém morre. Depois de 3, 4 minutos, 4, 5 minutos, no máximo 10, não sei. Mas enfim, a pessoa morreu, a mente dela apagou, a mente dela morreu, o cérebro dela morreu e toda a lembrança dela morreu. Ela não tem mais esse sentimento de sofrimento que deixou você aqui. A Bíblia relata, a ciência diz que o cérebro morreu, É tanto que se uma pessoa ela bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, ela não lembra de mais nada. Agora imagina ela morta, Então olha só, a ciência diz que o cérebro morreu, ele apagou, a pessoa não lembra de mais nada. E a Bíblia está nos dizendo que a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então a pessoa ela não lembra de mais nada, Ela não tem esse sentimento. Não fique preocupado, meu amado irmão. Não fique preocupado, meu amigo, de alguém que morreu. O sofrimento, sim, a gente tem um sofrimento muito forte da perda, Mas não fica preocupado com o que ele está pensando lá, porque a mente dele, a memória dele apagou, segundo a Bíblia, A sua memória ficou entregue ao esquecimento. O versículo 6 diz assim, Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo desse sol. Então, o que se faz debaixo desse sol, nesse planeta, aquilo que você está vivendo com as pessoas, essa pessoa que morreu, ela não tem parte alguma. A Bíblia diz que além da sua memória ficou entregue ao esquecimento, o seu amor, o seu ódio, todo o seu sentimento, todo aquele amor que ele tinha por um filho, todo aquele ou ódio por alguém, ou uma vingança, ou alguma coisa nesse sentido, tudo ficou entregue ao esquecimento. Inclusive essa pessoa que faleceu, ela vai dar conta do que ela fez aqui na terra, Até o dia que ela morreu, ela tem chance, ela tem a oportunidade de ser salva em Jesus. Vamos ler mais um versículo aqui em Eclesiastes,
Vamos ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então olha só, a Bíblia está dizendo que o pó, o corpo da pessoa, né, o pó, volta ao pó, né? Esse corpo aqui que se alimentou de churrasco, de alface, de tudo aquilo que a terra produz, né? Isso aqui volta lá para o pó, né? Mas o espírito volta a Deus que o deu. Então a memória da pessoa ficou entregue ao esquecimento, né? Nós temos realmente esse sentimento de perda quando alguém morre, mas essa pessoa não tem esse sentimento de perda, ela não tem mais sentimentos. Tudo que acontece aqui debaixo desse sol entre nós vivos, ela não tem parte alguma. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, a lembrança da pessoa para nós que somos vivos, né, é terrível, né? Aquela pessoa que partiu, o sofrimento. Mas para ela não existe mais esse tipo de situação, né? Em Lucas capítulo 20, versículo de 27 a 37, nós temos uma passagem com o próprio Jesus, né? Que perguntaram isso para Jesus, né? Quando Jesus ele estava aqui na terra andando entre nós, fizeram uma pergunta semelhante para Jesus. Vamos ver o que Jesus respondeu, né? Diz assim, olha, Lucas capítulo 20, versículos de 27 a 36, né? Esses versículos que estão aqui, em Lucas capítulo 20, de 27 a 36, o título aqui é Os Saduceus e a Ressurreição. O que acontece nesse texto, né? Eu estou falando o versículo e o capítulo para você ler aí em casa, né? Aqui a Bíblia relata que os saduceus, né, chegaram até o próprio Jesus e fizeram a seguinte pergunta para ele, ó. E chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntou para Jesus, né, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. O que a Bíblia está dizendo aqui? Lá pela lei de Moisés, né, existia uma lei, e esse saduceu está perguntando para Jesus, que pela lei de Moisés, se existisse um homem, né, e ele fosse casado com uma mulher, e ele morresse, ele falecesse, né, pela lei de Moisés, essa mulher poderia casar com o irmão dele, né, para ter filho do sangue, né, da linhagem do sangue daquele que morreu. Né? E eles disseram que o primeiro homem morreu e essa mulher casou com o irmão, o segundo. O segundo homem também morreu, se você for lendo aqui na Bíblia. E ela casou com o terceiro, o quarto, ela casou com 7 irmãos e os 7 irmãos faleceram, morreram. E aí veio a pergunta a Jesus, né? E aí, Senhor Jesus, qual deles lá na eternidade, né, vai ser o marido dela? Se ela casou com 7, né? Ficou casada com 7. E todos os 7 irmãos morreram, qual deles vai ser o marido dela lá na eternidade? E Jesus respondeu o seguinte, olha, errais em não conhecer as escrituras, porque lá não se dá em casamento, né? Por quê? Porque lá todos nós seremos anjos. Todos nós lá seremos anjos. E anjos, esse corpo aqui carnal, tendencioso ao pecado, ao mal, né? Nós não vamos estar mais com esse corpo e esses sentimentos desse corpo, né? As lembranças desse corpo, né? Esse corpo vai ser transformado. Se Jesus vier agora arrebatar a sua igreja, você que não conhece a palavra de Deus, existe um momento que Jesus pode vir buscar a sua igreja e eu vou ser arrebatado. E esse corpo, na hora que for arrebatado, que for para o céu, ele não vai assim, dessa maneira que está aqui. Ele vai ser transformado, eu vou ganhar novas vestes, né? Não tem como um corpo carnal inclinado ao pecado ir para o céu. Então lá nós seremos anjos, nós teremos novas vestes, nós seremos transformados para ir para lá. Então nós servos do Senhor. Mas aquele que já faleceu e está no túmulo, a Bíblia diz que naquele dia o mar vai dar conta dos seus mortos, a terra, não é? Então os mortos voltarão e aqueles corpos velhos, antigos, serão transformados, até porque a memória
Não tem mais o porquê a pessoa ter a lembrança e levar briga para o céu, né? Confusão para o céu, esse é minha esposa, que eu fui casado. Não existe esse tipo de coisa. Lá não existe nem homem, nem mulher, lá todos serão anjos, né? Então essa preocupação de que alguém morre, né? E eu fico triste porque a pessoa está lá triste porque está preocupada comigo, né? A pessoa queria estar cuidando de mim, mas morreu. Não, isso não existe. Essa preocupação é sua. Porque a pessoa que faleceu, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E o que acontece com ela, né? Essa pessoa, ela vai ficar esperando o dia do juízo final. Ela vai ficar como se fosse dormindo. Olha, eu costumo dizer que o sono, quando você está dormindo aí na sua cama, né? Que o sono é o parente mais próximo da morte, né? Então a pessoa vai ficar num sono profundo. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ela só vai ser acordada naquele dia, mas não com esse corpo. O corpo vai ser transformado, não com esse corpo, né? Então, lá todos serão anjos, né? E graças a Deus por isso, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso, padeceu na cruz para nos salvar, para nos comprar. Porque lá no paraíso, nós caímos todos com Adão e Eva, né? E Jesus, ele veio nos resgatar, ele nos comprou com o seu sangue precioso. É maravilhoso servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, quem morre, a sua memória ficou ao esquecimento. Essa preocupação e esse sentimento somos de nós que estamos vivos. Pode ficar despreocupado, meu irmão, meu amigo, que um ente querido ou alguém que você amava, que foi embora desse mundo, ele não tem mais nenhum sentimento, mais nenhuma relação, como a Bíblia diz aqui, né? O seu amor, qualquer tipo de sentimento que ele tinha com alguém aqui ficou entregue ao esquecimento. Essa pessoa vai dar conta do que ela fez aqui na terra, não é? Ela vai ser julgada e lá no dia do juízo final, né? Ela vai ser julgada pelo que ela fez, né? Não pelo que você vai fazer por ela depois de morrer. Eu vou fazer algumas coisas que ela não fez, né? A pessoa quando estava viva, né, e morreu, eu vou fazer algumas coisas por ela, né? Vou pedir perdão para alguém por ela. Não, isso não existe, né? A pessoa vai dar conta do que ela fez. Por isso, por enquanto que você estiver vivo aí, você tem a oportunidade de aceitar Jesus, de ser salvo, de ser perdoado. Porque depois que você passar para a eternidade, essa oportunidade não existe mais. Aceitar Jesus hoje, enquanto pode, não é? Crer em Jesus, pedir perdão e servir a Deus em espírito e em verdade, tem que ser hoje, porque nós estamos vivos. E segundo a Bíblia, não é? O que a Bíblia nos relatou lá? Que o vivo, nós sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus conforte o seu coração se você passou por um momento desse de tristeza, de perder um ente querido, mas fique em paz, meu irmão. Essa pessoa não tem nenhum sentimento mais, porque ela não tem mais a memória, ela não tem mais o nosso pensamento. Nós, quando estamos aqui vivos, né? Quando estamos nesse corpo, a gente ainda consegue, a gente tem contato. Eu só tenho contato com as pessoas aqui no mundo porque eu estou nesse corpo, né? Tenho contato, eu posso pedir perdão para alguém, eu posso amar alguém, eu posso aceitar Jesus como Salvador, né? Eu posso dar um abraço no filho, um beijo na mãe. Aproveita para fazer isso por enquanto que você está vivo, porque depois de morto nem esse sentimento você vai ter, não é? E você que fica vivo, dá um abraço, né? Seja mais amoroso com as pessoas. E o maior amor que você pode ter é pregar o evangelho do reino dos céus. Porque olha só, se você prega o evangelho, você está dando a oportunidade da pessoa aceitar Jesus e ter vida eterna, nunca morrer, né? Aquela pessoa, aquele ente que passou para a eternidade, se ela aceitou a Jesus, ela é salva, ela não morreu. No dia do julgamento, ela vai viver na glória com o Senhor Jesus Cristo, né? Mas a pessoa que morrer sem Cristo é terrível, tá? Muito obrigado, né? A paz do Senhor. Fiz esse texto, fiz essa reflexão aqui para você ficar despreocupado, né? Nessa questão de pessoas que morrem quanto ao sentimento dela, não do seu. A paz do Senhor. Fica com Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui, né? Eu aprendendo de Deus e você aprendendo junto comigo aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.